Existem dois segredos que praticamente ninguém te conta sobre investir no exterior. Um deles, inclusive, que faz com que a rentabilidade das ações americanas praticamente dobre. E o outro mostrando o poder da renda fixa americana que pode chegar a pagar altos juros em dólar. Será que era disso que o Warren Buffett falava quando ele dizia "Never bet against America"? Nunca aposte contra os Estados Unidos. Pensando nisso, eu fiz esse vídeo para te mostrar. Que segredos são esses sobre investir no exterior? Será que vale a pena ter uma parcela do teu dinheiro lá fora nesse momento? Como você deveria fazer isso agora? Vamos lá, e antes de mais nada, vamos dar um overview geral, dar uma olhada de como é que está se comportando o mercado americano nos últimos meses. Bom, no final de 2024, a gente viu uma alta muito forte do S&P 500, subindo praticamente 18% ali. Já na virada de 2025, a gente viu um movimento contrário, de queda muito forte, devolvendo toda aquela alta de praticamente 19% de queda. Tudo por causa das ideias do tarifaço do Trump, que entraram em vigor logo no início do mandato dele, e fez com que o índice S&P 500 caísse 10%, batendo um recorde de correção desde 2023. E aí logo em seguida a gente viu um movimento contrário novamente, o índice S&P 500 se recuperando, praticamente na mesma magnitude da queda que ele tinha tido, em mais de 17% até os dias atuais. Tudo porque o tom em relação às tarifas americanas tomaram um caminho mais amigável naquele momento. E aí veja, a gente passou um minuto narrando os fatos aqui e a gente entende que isso tudo aconteceu num prazo menor do que 12 meses na bolsa. Naturalmente é um prazo muito curto. Por que eu estou te contando isso nesse momento? Porque apesar disso ter acontecido entre 2024 e 2025, é esperado que algo desse gênero aconteça absolutamente todos os anos na bolsa americana. O que a história nos diz é isso aqui, ó. Na média, as ações americanas caem bruscamente em quedas de 5% de 2 a 3 vezes todos os anos. Na média, as ações caem bruscamente em quedas de 10% a cada 1 ou 2 anos. A gente acabou de ver isso acontecer. Outra estatística, na média, as ações caem bruscamente em quedas de 20% ou mais a cada 4 ou 5 anos. Então já dá para esperar que isso vai acontecer. O que muda são as narrativas por trás de cada uma dessas quedas. Se a gente puxar um histórico de 2009 até aqui, a gente vai ver várias e várias narrativas, dificuldades, crises diferentes fazendo o mercado americano ter suas variações. Ou seja, sempre cai, sempre sobe. O que a história está mostrando pra gente é que acaba subindo mais do que cai no longo prazo. E é justamente aqui que a gente consegue encontrar uma característica de uma classe de ativos vencedora. Ela se prova vencedora ao longo do tempo. E é por causa desses pontos de vista mais de longo prazo aqui que grandes, ricos investidores, como o próprio Warren Buffett, soltaram a frase ali como o "Never bet against America". Beleza, dito isso, esse é o contexto atual. Agora, quais são os dois segredos que pouca gente fala sobre investir lá fora? Afinal de contas, foi isso que trouxe aqui essa matéria do portal E-Investidor do Estadão em maio desse ano. E bom, o primeiro segredo é justamente sobre as ações americanas, representado ali naturalmente pelo índice S&P 500, que são as maiores empresas lá dos Estados Unidos. Se a gente for ver uma lista dos nomes que compõem esse índice, a gente vai ver ali a Microsoft, a Nvidia, a Apple, a Amazon e a Meta nas 5 primeiras colocações com maior peso dentro do índice, mas várias outras empresas conhecidas aqui embaixo também, como a própria Tesla, a Berkshire Hathaway do Warren Buffett, Netflix, Mastercard, Walmart, Johnson & Johnson, a Coca-Cola e várias outras empresas até completar uma lista de 500 ações diferentes. Só que o segredo que a matéria traz começa a aparecer quando você vai avaliar o retorno desse índice ao longo do tempo. Bom, a primeira coisa que você faz é colocar aqui S&P 500 no Google e aí através da própria ferramenta do Google, você começa a ver a rentabilidade aqui ao longo dos anos. No último ano 10%, nos últimos 5 anos 97%, e se a gente puxa para um histórico ainda mais longo, desde 1996 ali, a gente vê uma alta de 680%. Isso aqui parece interessante, comprovando ali a força do mercado americano nas últimas décadas também. Só que o segredo aqui por trás é que essa rentabilidade ela não é real necessariamente. Os índices de ações americanos eles têm uma diferença estrutural dos índices brasileiros. Boa parte deles, como é o caso do S&P 500 aqui, não considera o pagamento de dividendos das empresas nessa rentabilidade. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é unicamente o retorno dos preços dos ativos. E aí, para a gente entender essas diferenças em detalhes, vamos olhar aqui para o gráfico do mais retorno, e aí a gente olha também para o índice S&P 500, no mesmo histórico, puxando de 1994, uma alta de 1.200% aqui nessa janela. Só que quando a gente coloca aqui na conta o índice S&P 500, o mesmo índice, considerando o que a gente chama de Total Return, a soma dos dividendos pagos ao longo do tempo e o retorno dos preços,
o que a gente vê é que o retorno final desses dois ativos ele é completamente diferente, com o total return passando de 2.200%, enquanto o S&P vai para 1.200%. E é um pouco isso que a matéria acaba mostrando numa janela um pouco mais curta aqui nas imagens e que o investidor deveria estar atento a isso. Ora, e se a gente observa realmente a rentabilidade, isso sim faz muita diferença. Não tem como você considerar o retorno de um ativo ao longo do tempo sem considerar o pagamento de proventos. Essa é a forma correta de olhar para a rentabilidade de um ativo. Agora, isso aqui fica ainda melhor para os investidores brasileiros nessa mesma hora. O segredo ele é ainda mais aprofundado. E isso acontece porque quando a gente está aqui no Brasil e a gente quer investir nas ações americanas, invariavelmente a gente precisa fazer uma transformação cambial desse processo. Eu preciso comprar dólares antes para depois comprar as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. E a diferença que isso faz na tua carteira de investimentos é gritante. Nessa parte desse gráfico aqui, a gente está olhando desde 2014 a diferença do S&P para o S&P considerando os dividendos. Essa parte a gente já viu. Agora, quando a gente coloca um ativo como o IVVB11, que considera não só o S&P 500 com seus dividendos, mas também a variação do dólar no mesmo período, o que a gente vê é um retorno massivamente muito maior nesse mesmo período de 790 contra 280, 214 ali. Ou seja, na hora que você protege a variação de câmbio na tua carteira, pelo menos de uma parte dela, é natural que por ter uma moeda mais forte na tua carteira, você veja uma rentabilidade maior. Tudo vai mudar conforme a ótica que você olha para isso aqui. Você sabia desse segredo aqui? Me conta nos comentários o que é que você está achando sobre isso. Até porque eu sei que muita gente vai dizer, Felipe, mas os dividendos pagos pelas ações lá nos Estados Unidos, eles fazem pouca diferença, já que é muito comum a gente ver um dividendo mais baixo por lá. E isso é uma verdade. Se a gente olhar no curtíssimo prazo, o dividendo das ações americanas, para o que a gente está acostumado aqui no Brasil, é muito baixo. Olha a média aqui que o S&P 500 ficou no ano passado, em cerca de 1,2%. E mesmo se a gente olha para o histórico completo do dividend yield das ações americanas, puxando lá desde 1871, o que a gente vê é que de 1960 para cá, o dividend yield nunca passou muito de 2%. E principalmente depois dos anos 2000, esse número fica entre 1 a 2% em alguns momentos. Felipe, mas um dividend yield de 2% é realmente muito baixo. Como é que isso pode fazer diferença para o investidor? E aqui entra um ponto que nos Estados Unidos os dividendos carregam umas características muito diferentes do que a gente está acostumado. A primeira delas é que os dividendos pagos por ação lá normalmente são crescentes de forma mais natural. Para você entender isso, olha o histórico aqui do dividendo pago por ação do próprio S&P 500 nos últimos 10 anos. A gente saiu de um dividendo anual na casa dos $4 por ação ali em 2015, para algo próximo a $7 por ação no ano de 2024 fechado. A gente está falando de você quase dobrar a tua capacidade de renda passiva aqui num tempo de 10 anos. E essa é uma característica que só é possível por causa da estabilidade da economia e da cultura que já se tem de aumentar dividendos todos os anos lá fora. E é por isso, inclusive, que dá para você encontrar índices de empresas chamadas de aristocrats lá fora. São aquelas que vêm aumentando o pagamento de dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. Isso a gente simplesmente não encontra no Brasil. Basta a gente olhar para alguns casos específicos. Olha o pagamento de dividendos por ação da Vale nos últimos 10 anos. Você vai ver que tem vezes que ele sobe, tem vezes que ele desce, mas não tem nenhuma característica crescente muito clara. E mesmo que a gente for para caso de empresas mais estáveis e de fluxo mais previsível, como a Taesa, por exemplo, a gente também não vê uma característica de dividendos crescentes muito clara. Então, por mais que você tenha um dividend yield pequeno no curto prazo, esse aumento em composição dos dividendos ao longo dos anos acaba tendo um efeito muito positivo na rentabilidade do índice como um todo. Isso é uma coisa que você não enxerga caso você for olhar só para o dividend yield em termos de porcentagem. Olha a diferença aqui do mesmo S&P 500. Então, o crescimento dos dividendos é a primeira razão e característica diferente lá fora. Fora isso, é muito mais comum ter outras formas de remunerar o acionista que não somente os dividendos lá nos Estados Unidos. Eu te trouxe uma notícia aqui que em 2023, 38% das empresas grandes lá dos Estados Unidos fizeram uma recompra de ações de pelo menos 1% do seu capital. Esse é um processo muito comum. A própria empresa vai ali no mercado, compra uma parte das ações que está em circulação para reduzir mesmo a quantidade de ações. Isso significa que quem já é acionista acaba tendo uma remuneração mais alta por causa disso. Para você entender ainda melhor como é que funciona, imagina agora que aqui no Clube do Valor a gente tem um valor de R$1 milhão. Vamos simplificar. E aí para esses R$1 milhão a gente tem 10 ações em circulação. Cada uma das ações vale R$100 mil nesse momento. E aí imagina que eu, Felipe, como sócio, tenho uma ação do Clube do Valor hoje. Ou seja, eu tenho um patrimônio de R$100 mil investidos aqui. Ou seja, eu tenho 10% da empresa. E aí imagina agora que o pagamento de dividendos no ano da empresa foi de R$100 mil. Ora, se eu como acionista tenho 10% da empresa, eu tenho direito a 10% do dividendo distribuído por ela. R$100 mil, o que vai cair na minha conta são R$10 mil em dividendo. Beleza, compreendido essa conta, o que acontece quando a empresa vai recomprar suas próprias ações de mercado?
Imagina agora que o Clube do Valor, como empresa, decidiu recomprar 5 das suas ações que estavam em circulação, ou seja, 500 mil reais em ações da própria empresa. Beleza, tirou do caixa da companhia, essas ações agora elas não existem mais. O que é que acontece com o Felipe, que tinha somente uma ação até alguns meses atrás? Ora, o novo panorama é que, depois da empresa ter recomprado 5 ações em circulação, agora o que ficou o restante de ações para o livre mercado são outras 5. Então quem é dono de uma ação do Clube do Valor hoje não tem mais 10% da empresa, e sim 20, uma de 5. E a consequência disso é que eu, sem colocar dinheiro novo nesse negócio, na próxima vez que o dividendo pago for de 100 mil reais, eu tenho direito ao dobro, a 20 mil reais, e não mais só 10. E é justamente por isso que a recompra de ações também é uma forma de remunerar o acionista de forma indireta. E é tão comum os Estados Unidos fazerem isso que a gente também encontra gráficos de comparativos de como seria o retorno do índice S&P 500 caso as recompras de ações fossem feitas, na verdade, através de pagamento de dividendos. E o que a gente veria de 2011 até 2020, mais ou menos, seria uma queda na rentabilidade total de cerca de 10%, por uma questão tributária. A recompra de ações não tem pagamento de imposto de renda, enquanto lá fora a distribuição de dividendos paga imposto. Ou seja, por dividendos crescentes, como a gente acabou de ver, e por ser mais comum outras formas de remuneração acionista, a gente vê esse crescimento massivo dos índices de ações americanos nos últimos anos. Beleza, esse aqui é o primeiro segredo que a gente encontra aqui, é preciso olhar para o S&P 500, para a bolsa americana da maneira correta. Agora vamos para o segundo segredo, que demonstra que o mercado americano também tem rendas fixas muito agressivas, o que se chama lá de Corporate Bonds High Yield, CBHY. Se a gente for para a definição da SEC, segundo a própria notícia ali do Estadão, essas são rendas fixas de alto rendimento e que naturalmente oferecem uma taxa de juros mais elevada devido ao maior risco de inadimplência. Essa aqui é a definição. O grande ponto do que a notícia aborda aqui é que muitas vezes as rendas fixas negociadas lá fora, que são consideradas de alto risco, para nós aqui no Brasil não são tão alto risco assim. E isso acontece por causa dessa tabela que está aqui na tela para você, o que se chama de nota de crédito de uma renda fixa. Para a gente entender isso aqui, a gente precisa lembrar que uma renda fixa nada mais é do que um título de dívida. Eu, que sou empresa, Clube do Valor, por exemplo, eu preciso captar novos recursos porque eu quero comprar uma sede nova. E aí eu posso chegar no mercado financeiro e dizer, olha só, senhor mercado, eu estou precisando aqui de R$1 milhão. Eu quero encontrar novos investidores que estejam dispostos a me emprestar esse dinheiro. Em troca disso, eu vou pagar uma remuneração lá de IPCA mais 6, IPCA mais 7, alguma coisa que vai virar um acordo em um título de dívida. Beleza, esse é um processo comum no mercado financeiro, só que para os investidores saberem qual é aquela empresa que está mais em saúde financeira para garantir que esse empréstimo vai realmente voltar em forma de juros, existem no mercado várias empresas de classificação de risco, que dão o que se chama ali de nota de crédito, começando no grau de investimento de maior qualidade de crédito, que é o que se chama de AAA, e descendo até empresas ou países, inclusive, que tenham mais risco de inadimplência, como que se chama de categoria de especulação de baixa classificação. E o grande ponto aqui é que lá nas agências internacionais de classificação de crédito, o Brasil, ele sempre entra como categoria de especulação, ou seja, de risco muito mais alto. Ora, se isso é verdade, consequentemente, empresas brasileiras que fazem emissão de título de dívida lá fora, nos Estados Unidos, acabam entrando com risco um pouco mais alto também. E não é tão incomum a gente encontrar grandes empresas fazendo isso. Olha aqui a Petrobras, que fez emissão de 1 bi em títulos no exterior em 2024. A Vale, que fez algo parecido também em 2024, Itaú e Raizen, que fizeram isso agora em 2025. E é natural que isso tenha um certo apelo, já que lá fora é até mais fácil de captar um recurso maior quando a empresa precisa. E aí é justamente aqui que você entra no próprio site da Petrobras para encontrar os títulos globais da empresa, e aí você vai ver rendas fixas pagando ali 6% prefixado ao ano, às vezes 8,7%, 7,3%, tudo isso já em dólar. A Vale também passa por cenários parecidos. Tem dívidas ali com prefixado de 6,2%, de 7,2% também em dólar. Você tem outras empresas, como a Gerdau, por exemplo, que já emitiu títulos de dívida internacionais também, com taxas um pouco mais baixas, de 4,8%, 7,2%. Então a gente está falando aqui de dólar mais alguma taxa prefixada. E ao mesmo tempo a gente está falando de empresas muito grandes, que a gente conhece aqui no Brasil, a gente entende qual é o risco delas. Só que quando elas estão lá fora, elas são sim consideradas o que a gente chama de high yield, um risco mais alto por causa do país de sede. E aí você pode olhar para isso aqui e pensar, Felipe, então é só pegar um título de empresa brasileira lá fora e investir para ganhar mais juros, já que ela tem um risco mais alto lá fora. Na verdade, não. Esse processo não é nada simples. A coisa mais importante aqui é seguir com um processo de análise financeira detalhada sobre a empresa para entender como é que ela está no cenário financeiro e entender se não existe um risco alto de inadimplência. Afinal de contas, créditos privados, que é o que a gente está falando aqui, eles não têm cobertura nenhuma. Caso a empresa realmente venha a quebrar ou ter muitas dificuldades, pode ser que o investidor perca todo o dinheiro investido num crédito como esse. E é por isso que aqui no clube, por exemplo, a gente tem uma estratégia sistemática para encontrar os créditos privados com maior
maior saúde financeira, até chegar numa lista que demonstra aqui em verde os ativos que estão ok para investimentos, para pensar sobre aqueles emissores ali, para encontrar os ativos que estão em amarelo, que não estão ok, mas também não estão em ponto de risco muito alto. Inclusive, a gente encontra o caso da Petrobras aqui. E na mesma linha, a gente encontra várias outras empresas que não estão ok das pernas, não estão bem financeiramente, não faz sentido nenhum um risco de crédito privado através delas. E eu estou dizendo isso porque quando se trata de crédito privado, a atenção do investidor ela precisa ser triplicada. O risco é muito maior. Isso quer dizer que é hora de investir lá fora, o mercado americano mais forte, tem esses bons aí, como é que se faz isso? Vale a pena? É isso que eu quero te mostrar a partir daqui. Tudo baseado na nossa filosofia de investimentos aqui do Clube do Valor, que é totalmente sistemática, 100% baseada em dados. E isso por si só faz com que a gente se livre dos nossos vieses emocionais como seres humanos e tome realmente decisões racionais de investir. Foi exatamente essa forma de investir que nos permitiu chegar a mais de 4 bilhões de reais sob consultoria e gestão aqui no clube, e que nos tornou, inclusive, a maior consultoria de investimentos do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. Inclusive, se você quiser a nossa ajuda diretamente para te ajudar a investir, montar uma carteira de investimentos mais específica para você, considerando os teus objetivos pessoais, o teu patrimônio atual, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita, um espaço onde um dos nossos especialistas vai analisar junto contigo a forma que você está investindo hoje, ver se isso está adequado e como é que você pode melhorar ainda mais daqui para frente. Se você quiser participar, esse encontro é 100% gratuito, a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que vai aparecer aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, dito isso, vale a pena investir no mercado internacional? Como fazer isso? E a resposta simples é que sim, vale muito a pena por algumas razões, mas a gente precisa analisar cada uma delas de forma específica. A primeira delas é a proteção cambial. É essencial para 98% dos investidores ter uma alocação do seu capital em uma moeda mais forte e tirar o risco do real da sua carteira. E para entender o porquê disso, nem precisa a gente ir muito longe. Basta ver a variação do preço do dólar até 2020, numa volatilidade gigante, mas aumentando pra caramba. E nos últimos 5 anos a gente viu algo parecido. O dólar na casa dos 5,60 como ele tá agora. Um segundo ponto são sobre as ações americanas. Esse que é o ativo mais comprovado do mundo, porque ele tem um dos maiores históricos do mercado financeiro quando a gente vai analisar. É por isso que o livro Investindo em Ações por Longo Prazo, por exemplo, fez um famoso gráfico puxando um histórico de 1801 até 2021 no mercado americano, onde o principal resultado é que as ações americanas tiveram o maior retorno anual dentre todos os possíveis ativos, sejam eles os bonds, os bills, que são as rendas fixas americanas, o ouro ou o próprio dólar. Isso tudo independente de crises e vários momentos de dificuldade do país dos Estados Unidos. Então, sim, para quem tem uma parcela de renda variável na carteira, faz sentido demais ter uma alocação lá fora, independente do momento. Por último, nos sobra dar uma analisada nas bonds, nas rendas fixas americanas. As emissões de títulos de dívida de empresas que não são tão arriscadas aqui no Brasil, mas são um pouco mais arriscadas lá fora. Só que quando a gente vai olhar na prática, a diferença de rentabilidade normalmente não compensa tanto assim. Principalmente quando a gente compara o que a gente já tem disponível de renda fixa no Brasil, que naturalmente tem juros mais elevados. E por enquanto, é por isso que a gente aqui no Clube do Valor continua preferindo títulos brasileiros, principalmente aproveitando o FGC, que protege os investidores em quebras de ativos bancários em até R$1 milhão do seu patrimônio. Isso porque os juros base lá nos Estados Unidos, mesmo que ele está num dos patamares mais altos dos últimos 10 anos, ainda assim ele fica na casa dos 4,5% ao ano. E já chegou a ser de menos de 1 há não muito tempo atrás. Enquanto no Brasil a gente tem uma tendência de juros mais altos e a gente encontra nesse momento, por exemplo, taxas de IPCA+ no próprio Tesouro Direto que chegaram a quase mais 8, o que é um momento que por si só significa que tem várias outras oportunidades de taxa também alta na renda fixa. Eu peguei um exemplo completamente aleatório aqui de uma debênture incentivada, um crédito privado, com rentabilidades de IPCA+ 8, sem imposto de renda. Isso aqui é equivalente como se fosse um CDB pagando IPCA mais 10 ou mais 11. É óbvio que isso aqui tudo precisa passar pela avaliação de crédito, precisa entender como é que está a carteira do investidor. Mas fazendo análises comparativas, é natural que a rentabilidade média da renda fixa no Brasil seja mais alta. Dito tudo isso, como é que você sabe a hora certa de colocar mais ativos internacionais na sua carteira ou não? É isso que eu quero te mostrar aqui na prática. Agora, se você quiser conhecer as 3 mudanças que você precisa fazer na tua carteira de investimentos para chegar até a dobrar o potencial de retorno dos teus ativos, aí eu preciso te convidar para uma aula totalmente gratuita que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador aqui do Clube do Valor, vai te dar na próxima terça-feira, te contando exatamente isso. Essa aula é 100% gratuita, a única coisa que você precisa fazer é clicar no segundo link da descrição para se inscrever. Agora, para decidir qual é o momento de investir em ativos internacionais, tudo isso vai ser preciso entender como é que está a tua carteira de investimentos no momento. Como é que está a tua estratégia bem desenhada? Imagina que você é um investidor no que a gente chama de modelo sofisticado, que é um cara mais arrojado do que conservador, e você definiu que quer ter 20% da sua carteira em ativos internacionais, ações
dos Estados Unidos. Agora, se você pegou um momento em que o mercado americano caiu e ao invés de ter os 20% que você queria, você está com 15%, esse é um sinal claro de que você deveria estar comprando mais ativos internacionais nesse momento. E assim você sabe sempre qual ativo você deveria comprar, que horas fazer. Dito tudo isso, me conta o que é que você achou desse conteúdo aqui embaixo, eu quero ouvir vocês nos comentários. Agora, se você quer entender como é que você tem que montar a sua carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, aí eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui. Eu conto tudo isso em detalhes, tá te esperando por lá.